Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma dúvida que eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas com relação ao PROC-V. Como que eu faço para poder trazer mais de uma informação utilizando a fórmula PROC-V? A gente sabe que o PROC-V ele sempre vai trazer a primeira informação, o primeiro valor encontrado na sua pesquisa. E se a minha base de dados ela tiver valores repetidos, ele não vai trazer essa informação para mim. Então, se esse assunto te interessa, se essa também é a sua dúvida, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Bora lá? Bom, eu estou aqui na minha tabela, agora eu criei uma tabela fictícia aqui, somente para a gente poder colocar em prática essa dúvida que eu tenho certeza que também é sua. Como que eu faço para trazer várias informações com a fórmula PROC-V? Na verdade, nós não vamos utilizar a fórmula PROC-V, nós vamos utilizar uma nova fórmula que é muito mais fácil do que o PROC-V para a gente poder estar utilizando e que eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito para você trazer valores repetidos. Por exemplo, se eu buscar aqui na minha base de dados pelo nome Ian, tá vendo? Ele aparece para mim várias vezes aqui, são um total de 9 vezes. Com a fórmula PROC-V, ele só traria para mim essa primeira linha aqui, esse primeiro valor encontrado. A gente sabe muito bem que a fórmula PROC-V, ela pesquisa da esquerda para a direita, então quando ele ir de cima para baixo. Essa é a maneira que o PROC-V utiliza para poder fazer a sua pesquisa. Daí de cima para baixo, sendo que é da coluna da esquerda para a direita. Então, quando ele encontra o primeiro valor, ele retorna então a coluna que eu desejo. Mas eu gostaria que ele retornasse todos os valores que for encontrado dentro da minha matriz, dentro da minha tabela. Para isso, a gente vai utilizar uma nova fórmula que faz parte do Excel do Office 365. Então, já vou logo te adiantando que se o seu Excel ele não for o Office 365, você não vai conseguir utilizar essa função. E a gente está falando aqui da função filtro. É isso mesmo, essa função filtro é uma nova função, uma nova fórmula que foi disponibilizada no Office 365. Então, para você ter certeza ou não se essa fórmula existe no seu Excel, na versão do Excel que você está usando, você pode selecionar uma célula qualquer e só digitar o sinal de igual e começar a digitar a palavra filtro. Se a fórmula aparecer para você, é porque, lógico, você está utilizando o Office 365, então ela pertence a esse Office, a essa versão do Office que você está utilizando. Se não, você está utilizando versões anteriores e esse vídeo aqui não vai servir para você. Não, não é que não vai servir, você não vai conseguir colocar em prática esse vídeo, mas preste atenção, fica comigo aqui, que eu tenho certeza que no seu trabalho ou em algum outro lugar que você pode estar utilizando essa função. Muito bem. Você pode reparar aqui que eu utilizei essa fórmula aqui do lado, então ele trouxe para mim todos os valores que eu busquei pelo nome Ian aqui. A gente viu que ele apareceu por 9 vezes, então ele trouxe essa quantidade aqui para mim. Eu vou deletar aqui esses valores e eu quero então chamar essa fórmula. Eu vou vir aqui nesse campo, na minha célula G5, e eu vou chamar a fórmula filtro. Vou digitar aqui o sinal de igual, filtro. Ele já lista aqui para mim, aparece uma outra forma aqui, mas a que a gente vai utilizar é essa primeira opção. Eu vou pressionar a tecla Tab. Então ele vai mostrar para mim agora quais são os parâmetros que eu preciso utilizar, quais são os argumentos que eu preciso utilizar para colocar dentro dessa minha fórmula. A primeira coisa que ele me pede é uma matriz. Qual seria essa matriz? Essa matriz ela representa os valores que eu desejo retornar na minha pesquisa, retornar do meu filtro, onde eu vou estar passando um parâmetro e ele vai estar trazendo esses valores. Então, qual é a matriz que eu desejo retornar nesse caso, nesse exemplo que a gente está utilizando aqui? Para esse caso, eu quero retornar, então, a cidade, o cargo e a unidade.
Para isso eu vou selecionar então essa área de matriz aqui, ó, cidade, cargo e unidade. Para eu poder selecionar até embaixo, eu vou pressionar a tecla de atalho aqui, Ctrl Shift seta para baixo. Então eu consigo selecionar até a minha última célula preenchida. Selecionando esse intervalo, vou dar ponto e vírgula. O segundo parâmetro, o segundo argumento que ele traz nessa fórmula, ele pede para a gente poder incluir o que seria o nosso valor a ser pesquisado e onde eu desejo pesquisar esse valor. Nesse caso, eu quero pesquisar pelo nome. Então, eu vou selecionar aqui a minha coluna de nome, Ctrl Shift seta para baixo, para selecionar toda a minha coluna onde tem valores. Então, ele selecionou para mim. E eu quero comparar com o quê? Eu quero, então, buscar tudo que seja igual a esse nome pesquisado aqui. Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui para a gente poder entender melhor. A fórmula filtro, então, o primeiro parâmetro, eu vou selecionar a minha matriz, que essa matriz significa os valores que eu desejo retornar, que nesse caso é a cidade, o cargo e a unidade. Então eu selecionei aqui a minha matriz de retorno do meu filtro. O segundo argumento é onde eu desejo fazer de fato o meu filtro, onde eu desejo buscar por um valor e então ele retornar para mim essa matriz. Eu selecionei aqui que eu quero buscar pelo nome, então selecionei toda a coluna nome, que seja igual ao nome que eu digitar aqui na célula G5, ok? Então, G5 não, desculpa, na célula G2. Então, esses são os argumentos que eu preciso passar para a minha fórmula. O terceiro argumento, como a gente está vendo aqui, ele está entre colchetes, é um argumento opcional, caso você queira colocar ou não. Eu vou fechar aqui o parêntese e vou dar Enter. E ele não trouxe nada, lógico, porque eu não digitei nenhum nome. Eu vou colocar aqui então o nome Ian Vieira. E quando eu der Enter, tá lá. Ele trouxe para mim então, se eu vier aqui, ó, selecionar e filtrar pelo nome Ian, a gente vai ver que são os mesmos valores que ele trouxe lá para a gente. Então, dentro, ele foi lá, buscou, filtrou pelo nome Ian e retornou para mim todos os valores repetidos que estavam dentro, então, dessa tabela que eu passei aqui. Então, a fórmula filtro é uma fórmula que ela pode substituir a fórmula PROC-V em alguns casos, talvez em muitos casos, que você esteja utilizando nas suas planilhas, que você utilize no seu dia a dia. Você que utiliza o Office 365, você pode então estar utilizando também a fórmula filtro, beleza? Espero que tenha ficado bem explicado, bem entendido como utilizar a fórmula filtro. Se você ficou com alguma dúvida, volta de novo no vídeo, assiste novamente, para que você possa sair daqui com essa fórmula na sua cabeça e já estar aplicando ela no seu dia a dia, nas suas atividades aí, beleza? Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like aí para poder estar ajudando o nosso canal, ao YouTube também a divulgar mais o nosso vídeo. E eu te agradeço mais uma vez por ter ficado comigo aí até o final. Um forte abraço, eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!